Parabéns, você resolveu emagrecer. Fico muito feliz por isso. Muito bom, tô aqui pra te ajudar. Mas o que acontece? Você resolveu emagrecer e pôs na sua cabeça que no primeiro mês você tem que perder uns 8 quilos, né? E aí você foi ver, passou um mês e a balança nem mexeu direito, não mudou muita coisa. E aí você começa a pensar, gente, antigamente funcionava, viu? Antigamente ficava uma semana aí comendo salada e emagrecia. Agora tem alguma coisa errada comigo. Agora eu não emagreço. Então calma. Calma que eu vou te explicar que o problema não é você não ter perdido 8 quilos em um mês, ter perdido muito peso no primeiro mês. O problema está na sua expectativa. Perder muito peso logo de cara no início do emagrecimento não é uma coisa boa para todo mundo. Vai ser um bom negócio se você está com acompanhamento médico, você tem ali um gestor metabólico cuidando do seu metabolismo, cuidando da qualidade do seu emagrecimento. Agora, se você está fazendo sozinho, isso pode ser muito perigoso, porque essa perda rápida de peso que aconteceu de qualquer jeito, significa reganho rápido de peso também quando você parar de fazer o que você estiver fazendo. E geralmente isso envolve estar tomando algum remédio. Então, vamos lá. Esse vídeo é para te explicar sobre o que acontece no começo do emagrecimento e fazer você entender como ter um excelente emagrecimento do começo ao fim. O primeiro mês do emagrecimento é sobre reduzir retenção, desinchar. Primeira coisa que vai acontecer com você é desinchar. Por isso que é tão comum a gente perder peso rápido no começo do emagrecimento. Não é que você está emagrecendo, perdendo gordura. Você está desinchando. Isso tem que acontecer. Segunda coisa que vai acontecer logo no começo do emagrecimento. Ajuste de glicogênio. O que isso significa? Significa ensinar o seu corpo a queimar gordura. Ensinar o seu corpo a tirar energia que você precisa para ficar sentado, respirando, sem fazer nada, deitado. Qualquer energia da gordura. O nosso corpo não faz isso naturalmente. E pessoas que têm tendência a ganho de peso têm maior dificuldade em fazer isso. Tem um metabolismo muito mais tirador de energia de carboidrato, de músculo, do que da gordura. Por isso a importância de ter um médico gestor metabólico te ajudando nesse processo. Se você quer realmente emagrecer e ficar magro o tempo inteiro. Outro ponto importante que tem que acontecer no começo dessa sua jornada do emagrecimento. Modulação de hormônios. Você precisa controlar o seu cortisol, você precisa controlar a sua insulina, principalmente, mas tem o GH, tem os hormônios sexuais, testosterona, tudo tem que ser bem olhado. O hormônio D, que a gente conhece como vitamina D, também tem que ser bem controlado aí, se você quer ter um emagrecimento que vai se manter e vai acontecer até você chegar no seu peso alvo e ficar ali. Outra coisa importante acontecer no começo do emagrecimento, redução de inflamação metabólica. Você quer emagrecer? Eu quero perder 20 quilos, doutor. Mas aí você vai fazer os seus exames e vai ver ali a ferritina alterada, pra cima ou pra baixo. Homocisteína acima de 12, vitamina D abaixo de 40, B12 abaixo de 600, um monte de coisa alterada, insulina alta. E aí, é só sobre emagrecer? Muito pelo contrário. Gente, eu falo isso para todos os meus pacientes. Emagrecer é consequência, não é o objetivo principal. O objetivo principal é metabolismo desinflamado, é saúde, longevidade, corpo que queima gordura, que entende isso como saudável. E a consequência de tudo isso, e além disso, cuidar de comportamento alimentar. A consequência de tudo isso é o emagrecimento, é consequência. E aí sim é um emagrecimento que vai ser permanente. E aí outro ponto importante para ajustar a sua expectativa. Qualidade do emagrecimento. Às vezes você acha que você não emagreceu nada, mas você emagreceu. Só que o mesmo tanto de gordura que você perdeu foi músculo que você ganhou. Mas você não tem essa consciência, você não tem essa noção da sua composição. Você não fez uma bioimpedância, não foi ao nutricionista fazer cálculo de pregas cutâneas. Você não tem noção do que está acontecendo com o seu corpo de água, de músculo, de gordura. E às vezes você acha que não está emagrecendo, mas tá. Agora, por que é normal o emagrecimento lentificar ou até parar em algum momento, ou no começo, ou no meio, ou no fim do processo? A gente vai chamar isso de platô do emagrecimento. Geralmente ele acontece por alguns motivos. O principal deles, resistência insulínica. Você tá com a insulina lá nas alturas, acima de 12, exagerada, inflamado, que a insulina alta é um dos principais marcadores de inflamação metabólica. De insulina alta, insulina é um hormônio anabólico. O que isso significa? Significa que é um hormônio que faz ganho de peso, que faz construção. E aí, se a sua insulina tá sempre alta, seu pâncreas tem que trabalhar exageradamente ali para conseguir dar conta do metabolismo de carboidrato, dificilmente você vai emagrecer bonitinho o tempo inteiro. Vai ter platô, vai ter parada de emagrecimento. Outra coisa, cortisol muito alto ou muito baixo.
Cortisol é um hormônio que faz catabolismo de músculo, acaba com sua massa magra, lentifica o seu metabolismo. Isso quando ele tá desequilibrado, obviamente, porque a gente precisa de cortisol para viver. Mas ele desequilibrado, ele vai destruir sua massa magra e conservar, aumentar sua massa gorda, principalmente em região abdominal. É isso que cortisol desregulado faz. E aí você quer emagrecer, mas não tá cuidando do seu cortisol. Sinto muito. Isso não vai dar certo, tá? Outra coisa importante, sono fragmentado. Essa pergunta nunca fala. Você tá dormindo bem? Sempre tem essa pergunta na consulta. Aí fala, eu acordo só umas 2 vezes à noite. Ou não tô, eu acordo todo dia, no meio da noite, 3 e pouco da manhã eu tô acordando. Mulher, na transição menopausal, na fase de climatério, começa a ter esse problema. Homens também, a partir dos 30 e poucos, 40 e poucos, começa a ter esse problema. Por que isso impacta no emagrecimento? É no sono profundo, no meio da noite, de madrugada, que a gente faz pico de GH. Maior produção de GH das 24 horas é nesse momento. Se você tá no meio da noite, de madrugada, acordado, você não vai ter maior sua produção de GH. Resumindo, significa o quê? Traduzindo, GH é o hormônio que dá bem-estar e queima gordura. Você não tá fazendo a produção suficiente dele e ainda ajuda na construção de massa magra. Ou seja, você vai ficar mal-humorado, sem músculo e cheio de gordura. Porque não tá dormindo bem. Mais um motivo para você ter platô no emagrecimento. Intestino inflamado. O intestino com uma microbiota que faz você acumular gordura, absorver toxinas que lentificam o seu metabolismo e atrapalha você a absorver nutrientes e te dá fome oculta. Porque uma pessoa desnutrida, ela pode estar acima do peso sim. É muito comum ver sobrepeso ou obeso desnutrido. Por quê? Porque ele está absorvendo só carboidrato e gordura. Mas vitaminas, micronutrientes, minerais não absorve, porque a microbiota intestinal dele tá toda pró-inflamatória. E aí, se você não cuida do seu intestino, mais cedo ou mais tarde você vai parar de emagrecer. Com ou sem monjar, tá? Agora, outra coisa que pode acontecer e é muito comum. Você tá comendo pouco demais, você tá fazendo restrição calórica demais. Você tá usando monjar e ficando o dia inteiro sem comer. E aí, o que você tá conversando e sinalizando pro seu metabolismo? Olha, metabolismo, não vai entrar energia aí, tá? Só daqui umas 12 horas. Economiza. E é isso que o seu metabolismo vai fazer, porque ele é inteligente e ele quer te proteger. Então, o seu metabolismo, ele vai entrar em modo economia. Modo economia, metabolismo lento. É assim que ele economiza. E é assim que você chupa uma balinha e engorda, porque ele tá em modo economia. Tudo que entra, ele reserva. E a gente reserva em forma de gordura. Porque você não tá colocando nada, você não tá comendo. Emagrecer é saber comer. Não é deixar de comer e ficar sem comer. Não é. Entendeu por que você vai estacionar? Você vai parar de emagrecer em algum momento. Ok. Como sair do platô? Como sair desse problema? Se você tá nele agora ou tá com medo de estar nele. Primeiro ponto importante. Você precisa ajustar a sua proteína. E como a gente faz ajuste de proteína? Você tem que comer 1,6 gramas de proteína para cada quilinho de peso seu. Vou te explicar isso de um jeito mais fácil. Se você pesa 70 quilos, você precisa comer, fazendo essa conta, 1,6 vezes 70. Cerca de 110 gramas de proteína por dia. Isso equivale a mais ou menos 30 a 35 gramas de proteína por refeição. Significa suas 2 mãos cheias de proteína por refeição. Tá fazendo isso? Duvido. É dificílimo de fazer isso. Principalmente se você tá tomando algum remédio para tirar seu apetite. É praticamente impossível bater essa meta. Outra coisa importante, se você estiver tomando Monjaro ou usando qualquer outra caneta, sua meta é um pouquinho maior, tá? Você precisa chegar a 1,8 gramas de proteína por quilo por dia, o equivalente a 120 a 130 gramas de proteína por dia se você tiver 70 quilos. Por quê? Porque para poupar músculo, para ganhar músculo, para não emagrecer do jeito errado. Deixando mais fácil para você entender. Aproximadamente 40 gramas de proteína no café da manhã, 35 gramas no almoço, 20 a 30 gramas no lanche e mais 30 gramas no jantar. Você tá conseguindo fazer isso? Tomando Monjaro? Duvido. Mas, doutora, eu preciso fazer isso. Você acabou de falar que eu preciso. Como que eu faço? Tem que suplementar. Não tem outro jeito. Tem que tomar proteína em pó. E aí entra whey, proteína da carne, se você não é vegetariano, proteína vegetal, proteína em pó. Aí entra bebidas proteicas para te ajudar, Iopró, qualquer outro parecido com isso. Priorizar proteína.
Vai fazer o prato, você sabe que vai comer pouco, coloca mais proteína. Lentilha, ervilha, todas as leguminosas, grão de bico, feijão, carne, ovo, peixe. Porque tem pouco espaço, você vai comer pouco. Então, primeiro a proteína, depois o carboidrato. E às vezes você tem que repor com cápsula também, ou entra aí a aminoterapia. Na aminoterapia eu já te dou os aminoácidos, você não tem que comer proteína. Porque a proteína, ela vai virar aminoácidos dentro do seu corpo. Eu já te dou os aminoácidos via injetável, eu não preciso de intestino funcionando bem, não preciso de fígado funcionando bem, não preciso de estômago pra nada. Eu faço injetável, pronto. Protegi seu músculo, ajudei você a queimar a gordura, te dando os aminoácidos que você precisa, porque é muito difícil comer mesmo, bater essa conta. Outra coisa importantíssima para sair desse platô: treino com estímulo real de força. Não é só treino. Porque, eu vou me matar na esteira. Tem um protocolo de esteira que é melhor que os outros, mas não existe um cardio que vai substituir um ganho de força, um treino para ganho de força, um treino de resistência. Mas eu detesto musculação. O melhor é você fazer musculação, não tem o que falar. Detesta musculação? Faz um funcional ou um pilates bem feito, bem puxado. E é isso, são as opções que você tem, tá? Não adianta querer ampliar o leque. E por último, suporte mitocondrial. Aqui também a aminoterapia ajuda, porque aqui eu te dou suporte mitocondrial com NAD, com carnitina, com taurina, com ornitina, ácido alfa-lipoico, com o que você precisar para desinflamar seu metabolismo, desinflamar o seu intestino, fazer o seu corpo entender que ele tem que queimar a gordura como fonte de energia. Até agora, ok? É isso. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que você não está precisando só de um remédio para emagrecer. Você precisa de controle, você precisa de estratégia. Você quer se sentir no comando do seu corpo de novo. Tenho certeza, você quer olhar no espelho e falar: cara, olha eu, olha como eu tô. Orgulho dessa mulher, desse homem que você tá vendo no espelho. O monjar ajuda, medicações ajudam? Com certeza ajudam, mudam vidas. Mas as medicações sozinhas não vão fazer as escolhas certas para você, por você. Mas as medicações sozinhas não vão fazer a escolha certa por você. Não vão construir músculo por você. Não vão te dar a proteína necessária, não vão reprogramar seu metabolismo, não vão tratar seu transtorno de comportamento alimentar, sua compulsão, seu vício no doce, não vão. Sozinhas, não. Você precisa de um gestor metabólico para cuidar de tudo isso. Eu vejo mulheres incríveis todos os dias no meu consultório. Mulheres inteligentes, fortes, bem-sucedidas, mas cansadas de lutar contra o próprio corpo, contra o próprio metabolismo. E deixa eu te falar uma coisa com clareza. Seu corpo não tá contra você. O seu corpo, ele precisa ser entendido. Se você quer usar ciência, estratégia e inteligência metabólica para emagrecer sem perder força, ganhando juventude, sem perder sua identidade, fica aqui comigo. Eu tô com você nessa.